À medida que as tensões aumentam no Oriente Médio, Israel e Irã parecem estar cada vez mais próximos de um conflito em grande escala a cada dia que passa. A escrita na parede está clara. Se este conflito estourar, terá consequências devastadoras para toda a região, potencialmente mergulhando o mundo em uma era de caos sem precedentes. Contudo, alguns especialistas já argumentaram que a Rússia poderia potencialmente se beneficiar de uma guerra total entre Israel e Irã. Na maioria das vezes, a lógica é que tal guerra distrairia o mundo, principalmente os Estados Unidos da Ucrânia, dando à Rússia um caminho claro para a vitória. Embora essa lógica possa parecer convincente inicialmente, a realidade é bem mais complexa. Na realidade, e sob as circunstâncias atuais, a Rússia, na verdade, não quer uma guerra entre Israel e Irã. Mas por quê? Antes de explorar os motivos que levariam a Rússia a se opor ou temer um conflito direto entre Israel e Irã, é crucial compreender o contexto mais amplo, a situação alarmante no Oriente Médio e os interesses estratégicos russos na região. Então, por que há até mesmo uma discussão de uma guerra entre Israel e Irã? Afinal, as duas nações estão em um impasse tenso há anos, travando batalhas por procuração e escaramuças diplomáticas no Oriente Médio. O que mudou? A guerra entre Israel e Hamas eclodiu em 7 de outubro de 2023. Nesse dia, o Hamas, financiado em parte pelo Irã, lançou um grande ataque em Israel. O ataque resultou na morte de 1.200 israelenses, na maioria civis, e mais de 200 foram feitos reféns. Como resultado disso, grande parte de Gaza foi arrasada e quase toda a população civil foi deslocada, com muitos milhares mortos, em um desastre humanitário em andamento. Isso marcou o início oficial da guerra entre Israel e Hamas, mas Israel não retaliou apenas atacando o Hamas na Palestina. Também intensificou os ataques às tropas iranianas na Síria, despertando temores de uma guerra regional. Em 25 de dezembro de 2023, os medos se intensificaram quando um ataque aéreo israelense eliminou Razi Mousavi, um alto oficial militar iraniano, em sua residência em Sayyid Izanab, cerca de 6 milhas ao sul de Damasco. Na época, Mousavi era considerado o comandante militar iraniano mais influente na Síria. Por isso, seu assassinato foi visto como a morte de maior patente de um oficial militar iraniano, desde a morte de Qassem Soleimani, por um drone dos Estados Unidos em 2020. Menos de um mês depois, em 20 de janeiro de 2024, outro ataque aéreo israelense matou Sadegh Omid-Zadi, um general iraniano e chefe da unidade de inteligência da Força Quds na Síria, e outros 4 oficiais iranianos. Esses oficiais estavam em reunião em um prédio no distrito de Mesa, em Damasco, que foi reduzido a escombros pelo ataque aéreo, matando mais 10 militares. Outras 16 pessoas morreram em 1º de abril, quando Israel mirou novamente Damasco. Desta vez, o país bombardeou a embaixada iraniana na cidade, matando 3 generais da Guarda Revolucionária Islâmica e outros 4 oficiais militares iranianos. Mohammad Reza Zahed, uma figura sênior do Guarda Revolucionária Islâmica, foi a vítima mais proeminente dos ataques israelenses recentes. Como esperado, o Irã prometeu revidar. O líder supremo do país, Ali Khamenei, publicou em seu site oficial que o maligno regime sionista será punido pelas mãos dos seus bravos homens. Faremos com que se arrependam deste e dos outros crimes. Ao mesmo tempo, o presidente do Irã, Ibrahim Raisi, declarou que este ataque não ficaria sem resposta. Israel e seus aliados levaram essas ameaças a sério. Israel evacuou suas embaixadas e bloqueou sinais de sistema de posicionamento global para proteger sua infraestrutura crítica de um possível ataque aéreo. A França mobilizou sua marinha para proteger Israel de um ataque iminente. Países ocidentais, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos forneceram a Israel informações cruciais sobre os ataques. E esses ataques de fato ocorreram a partir de 13 de abril. Nesse dia, o Irã lançou um ataque aéreo total contra Israel, enviando cerca de 170 drones, mais de 30 mísseis de cruzeiro e mais de 120 mísseis balísticos em sua direção. Mas como você pode imaginar, Israel estava preparado. Com o auxílio do famoso sistema de defesa aérea Iron Dome e aliados como Estados Unidos, Reino Unido, França e Jordânia, Israel abateu a maioria dos projéteis antes de atingirem seu território. Este ataque
marcou uma escalada significativa no conflito em gestação. A comunidade internacional, liderada pelos Estados Unidos, pressionou os oficiais israelenses para impedir um contra-ataque devastador que poderia levar a região a um caos incontrolável. Apesar das negociações e pressões diplomáticas, Israel respondeu militarmente em menos de uma semana. Contudo, a resposta não foi o temido ataque indiscriminado e de grande alcance. Em vez disso, Israel realizou uma série de ataques cuidadosamente direcionados, visando ativos iranianos específicos nas proximidades do aeroporto internacional de Isfahan. Bases do exército árabe sírio no sul da Síria também foram atacadas com grandes perdas materiais. O objetivo era minimizar as baixas civis e evitar uma escalada maior. A abordagem medida visava enviar uma mensagem forte, buscando evitar que o conflito se transformasse em um caos regional mais amplo. Como o ataque israelense foi menos intenso que o esperado, as tensões reduziram-se nos meses subsequentes. Contudo, no último dia de julho, Ismail Haniyeh, líder político do Hamas, foi morto em sua residência em Teherã. Este assassinato seguiu a morte de Fuad Shakur, comandante do Hezbollah, em Beirute por um bombardeio israelense. Assim, as tensões aumentaram novamente. Surgiram receios de que todo o eixo da resistência pudesse se unir contra Israel, atacando de Gaza, Iraque, Líbano, Síria e Iêmen. Havia também indicações de que a Rússia poderia ter se envolvido no conflito. Putin aconselhou Khomeini a ter uma resposta contida e poupar civis israelenses, segundo relatos. Ainda assim, os Estados Unidos enviaram recursos militares adicionais para a região, incluindo um esquadrão de F-20 e 2 do primeiro grupo de operações do primeiro esquadrão de caça, 4.000 fuzileiros navais e 12 navios no Golfo Pérsico, 3 navios de assalto anfíbio da classe Wasp, 2 destroyers e a 26 a unidade expedicionária de fuzileiros navais no Mediterrâneo Oriental, além do grupo de ataque de porta-aviões 3, incluindo o United States Ship Abraham Lincoln, Carrier Vessel Nuclear 72, cruzadores, destroyers e o grupo aéreo de porta-aviões. Por enquanto, o mundo espera. A questão na mente de todos é se esses formidáveis desdobramentos militares serão suficientes para dissuadir uma maior agressão ou se servirão apenas como precursor de um confronto ainda maior, previsto pelas Nações Unidas como uma catástrofe além da imaginação. O conflito entre Israel e Irã pode superar a destruição de Gaza, envolvendo milícias apoiadas pelo Irã na região, Hezbollah no Líbano, Houthis no Iêmen, Katib Hezbollah no Iraque e grupos na Síria, além de aumentar o envolvimento dos Estados Unidos. Com isso em mente, surge uma pergunta: como essa situação poderia beneficiar a Rússia? A Rússia prospera na disfunção. Essa é a resposta simples. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a Rússia busca iniciar uma guerra no Oriente Médio para gerar mais dor e sofrimento, minar a unidade global, aumentar as contradições e, assim, ajudar a destruir a liberdade na Europa. Esse conflito serviria como uma distração conveniente da guerra na Ucrânia, desviando recursos e atenção global do país, como já citado. Nessas condições, Putin teria liberdade para reforçar sua posição na Ucrânia e no cenário mundial. Contudo, isso não é uma vantagem direta para a Rússia. Apesar da diversão aliviar temporariamente a pressão sobre Moscou, a instabilidade resultante no Oriente Médio também poderia ter consequências inesperadas e revelar as vulnerabilidades russas na região. Se você não acompanha de perto a política global, pode se surpreender com o profundo envolvimento da Rússia no Oriente Médio. Até mesmo alguns comentaristas políticos tendem a ignorar a longa história da Rússia e a complexa rede de relacionamentos na região, considerando a retirada temporária da nação do Oriente Médio nos anos 1990 como uma norma. Contudo, a Rússia está muito presente no Oriente Médio e por mais de uma década vem usando os conflitos locais para aumentar sua influência. A Rússia aproveitou a Guerra Civil Líbia para estabelecer uma posição no país e torná-lo um de seus aliados mais próximos no mundo árabe. Em seguida, a Guerra Civil Síria, onde a intervenção russa salvou o regime de Bashar al-Assad da derrota. Apesar das 19.160 missões de combate e 71.000 ataques aéreos que mataram milhares de civis e causaram ampla devastação. Usando seu êxito na Síria,
a Rússia reviveu antigas relações e forjou novas em todo o Oriente Médio. Ela focou nos estados árabes do Golfo Pérsico, buscando se colocar como parceiro mais confiável que os Estados Unidos. E muitos desses países acharam as investidas da Rússia atraentes. Pegue o Egito como exemplo. Os Estados Unidos romperam com o ex-presidente Hosni Mubarak no primeiro sinal de problemas, apesar da longa aliança com Washington. A Rússia, por outro lado, aproveitou a chance para se envolver com a nova liderança egípcia, realizando exercícios navais conjuntos e construindo uma usina nuclear de 30 bilhões no Egito. Isso é apenas um exemplo. A Rússia tem buscado substituir os Estados Unidos como principal intermediário de poder no Oriente Médio há anos. Ela só teve essa oportunidade porque os Estados Unidos exageraram no Oriente Médio nas últimas 2 décadas. Em certo ponto, os Estados Unidos tinham mais de 100 mil tropas no Afeganistão e mais de 160 mil no Iraque. A Rússia nunca fez movimentos semelhantes, apenas se escondeu nas sombras, aproveitando as distrações e o esgotamento de recursos causados pelos extensos compromissos militares americanos. A Rússia acreditava que era a política intervencionista de mudança de regime dos Estados Unidos que gerou instabilidade e vazios na região. Contudo, logo ficou evidente que a abordagem da Rússia, explorando conflitos regionais e apoiando regimes autocráticos, contribuiu para enfraquecer ainda mais a região. Em vez de estabilizar o Oriente Médio, as ações da Rússia muitas vezes aprofundaram o caos, exacerbaram conflitos e consolidaram lutas pelo poder, comprometendo a estabilidade a longo prazo. Um conflito entre Israel e Irã desencadearia uma turbulência sem precedentes que se forma sob a superfície. Mas este não é o único motivo pelo qual a Rússia teme um conflito entre Israel e Irã. Atualmente, a Rússia não está em condições de se beneficiar de instabilidades na região. Mesmo planejando ser o intermediário e pacificador todo-poderoso, seus emaranhados e vulnerabilidades atuais na Ucrânia e além tornam improvável que consiga gerenciar ou se beneficiar de uma reviravolta tão massiva. A guerra na Ucrânia já impediu a Rússia de intervir em o conflito de Nagorno-Karabakh. Historicamente, a Rússia se posicionou como mediadora na prolongada e volátil disputa entre Armênia e Azerbaijão pela região de Nagorno-Karabakh. Moscou já havia intermediado cessar-fogos e acordos de paz, usando sua influência para estabilizar a situação e manter o equilíbrio de poder no Cáucaso Sul. A Rússia invadiu a Ucrânia. Com essa invasão, quase todo o foco e recursos da Rússia foram redirecionados para a Ucrânia. Isso limitou severamente a capacidade da Rússia de se envolver significativamente em Nagorno-Karabakh ou em qualquer outro lugar. Quando o Azerbaijão lançou uma grande ofensiva militar em Nagorno-Karabakh em setembro de 2023, a Rússia estava praticamente ausente. Esta ofensiva relâmpago e ocupação da região de Nagorno-Karabakh levaram à dissolução do enclave armênio étnico em 1º de janeiro de 2024 e ao deslocamento de 104.017 da população estimada da região de 120 mil. O desfecho do conflito em Nagorno-Karabakh evidenciou o quanto as palavras de Putin tinham pouco valor. Em 2020, ele prometeu que os pacificadores russos sempre estariam lá para proteger a população da região, manter um cessar-fogo e garantir o acesso à estrada que liga Nagorno-Karabakh e Armênia. E ele não cumpriu nenhuma dessas promessas. A incapacidade da Rússia de prevenir uma escalada dramática em Nagorno-Karabakh expôs sua reduzida capacidade de gerenciar múltiplos conflitos regionais e destacou as ramificações mais amplas de sua superextensão. Com isso em mente, não há dúvida de que um conflito entre Israel e Irã seria o último prego no caixão da influência global que a Rússia tanto busca. Um conflito Israel e Irã prejudicaria as relações da Rússia com pelo menos um dos atores envolvidos, apesar das relações da Rússia com ambos serem geralmente civilizadas. Rússia e Israel não tiveram um começo muito amigável em suas relações diplomáticas. Durante a Guerra Fria, a União Soviética, antecessora da Rússia, apoiou a Organização de Libertação da Palestina, inimiga jurada de Israel. Isso sem mencionar que o antissemitismo era um elemento básico da propaganda soviética. Porém, a situação se agravou drasticamente nos anos 2000. Surpreendentemente, os dois países começaram a cultivar uma relação bastante amigável quando Putin, um líder pró-Israel, foi eleito presidente em 2000. Um ano depois,
Ariel Sharon, político israelense pró-Rússia, foi eleito primeiro-ministro de Israel, fortalecendo os laços entre os países. É conhecido que Putin mantém uma relação próxima com Benjamin Netanyahu, o atual e longevo primeiro-ministro de Israel. As relações entre Rússia e Israel prosperaram especialmente por volta de 2017, quando a Rússia anunciou planos de estabelecer presença permanente em bases na Síria, iniciando com 11 navios de guerra em Tartus, uma grande cidade costeira no Mediterrâneo sírio. Com Israel e Rússia sendo vizinhos próximos, a Rússia se tornou crucial para os esforços de Israel em combater o Irã e seus representantes na Síria. Considerando tudo, não é surpreendente que Israel manteve relações com o Kremlin mesmo após a Rússia invadir a Ucrânia, apesar de muitos países ocidentais se distanciarem de Moscou ou cortarem completamente seus laços. Israel também não se juntou aos países que impõem sanções contra a Rússia ou enviam armas para a Ucrânia. No entanto, uma vez que a guerra entre Israel e Hamas estourou, as relações entre a Rússia e Israel se tornaram um pouco tensas, porque a Rússia também estava construindo uma relação significativa com o Irã, adversário que Israel combatia. Mas como isso chegou a acontecer? Afinal, Rússia e Irã compartilham uma história complicada, frequentemente marcada por interesses conflitantes e desconfiança? A resposta é simples. É apenas um casamento de conveniência. A Rússia começou a estreitar laços com o Irã em 2022, após invadir a Ucrânia, visando sobreviver ao crescente isolamento imposto pelo Ocidente. A Rússia poderia contar com o Irã na defesa e na economia. A Rússia encontrou no Irã um fornecedor militar essencial em um momento em que enfrenta dificuldades para obter equipamentos militares devido às sanções. O Irã forneceu à Rússia 2 elementos cruciais que reforçaram suas operações militares na Ucrânia. Os drones iranianos Shahed 136, também conhecidos como drones kamikaze, se tornaram essenciais no arsenal de guerra russo. De acordo com documentos vazados de uma empresa iraniana, com laços com o Ministério da Defesa do país, a Rússia comprou pelo menos 6.000 desses drones desde o início da invasão. O país também recebeu uma ajuda substancial do Irã para estabelecer a produção local desses drones kamikaze, com o objetivo de produzir pelo menos mais 6.000 internamente até o final de 2025. Mas por que esses drones? O que os torna tão atraentes para a Rússia? A resposta está em sua combinação única de acessibilidade, simplicidade e letalidade. Os drones Shahed 136 são relativamente baratos de produzir, mas seu preço exato ainda é debatido. O preço inicial estimado de um drone Shahed 136 ficou entre 20 e 50 mil dólares. Contudo, o documento vazado citado anteriormente revelou que a Rússia pagou 193 mil dólares por cada um desses drones. Mas mesmo o último preço é bem menor comparado a outros drones avançados. O Bayraktar TB2, fabricado na Turquia, é considerado um dos melhores drones do mercado. Apesar do custo oficial exato para este modelo permanecer confidencial, as estimativas variam de 2 a 5 milhões. Isso é ao menos 10 vezes mais caro que o Shahed 136. Apesar do preço baixo, esses drones podem causar danos devastadores. O Shahed 136 possui uma ogiva que geralmente pesa de 60 a 50 kg. A ogiva é projetada para causar um impacto explosivo substancial ao detonar, o que é eficaz contra alvos militares e civis. O impacto visa maximizar as baixas e a destruição material, tornando esses drones um pesadelo para a Ucrânia, especialmente quando se considera o quão indiscriminadamente a Rússia os implantou. Segundo relatos, apenas em dezembro de 2023, a Rússia lançou até 3.700 drones kamikaze no território ucraniano. Quanto à simplicidade, é rápido aprender a operar o Shahed 136. Segundo a inteligência ucraniana, soldados russos foram treinados na Síria pelo Hezbollah e pelos guardas revolucionários iranianos para fazer isso. O segundo elemento crucial que o Irã forneceu à Rússia são os mísseis balísticos. Em fevereiro de 2024, a Reuters informou que o Irã havia enviado cerca de 400 mísseis balísticos de superfície para a Rússia. A remessa incluía principalmente modelos da família Fatih 110, de armas balísticas de curto alcance como o Zolfaghar. Este modelo tem um alcance operacional de até 435 milhas,
e supostamente custa $110.000 por unidade. Em agosto de 2024, a Reuters noticiou novamente os planos do Irã de fornecer centenas de mísseis balísticos adicionais à Rússia. Acredita-se que os dois países assinaram um contrato em dezembro de 2023 para entregar 2 sistemas, o Fatih 360 e o Ababil, um sistema menos conhecido construído pela Organização de Indústrias Aeroespaciais, estatal iraniana. Antecipando essa entrega, militares russos teriam visitado o Irã para aprender a operar o Fatih 360, que pode lançar mísseis com alcance máximo de 75 km e ogiva de cerca de 149,6 kg. Com este sistema, a Rússia poderia eliminar alvos de curto alcance na Ucrânia, poupando seus mísseis balísticos para objetivos distantes além da fronteira ucraniana. Contudo, essa cooperação de defesa entre Irã e Rússia é recíproca. A Rússia teria se comprometido a vender os caças Sukhoi Su-35 helicópteros de ataque Mi-20 e 8 treinadores a jato Yak-130 para o Irã. A Força Aérea da República Islâmica do Irã possui apenas algumas dezenas de caças operacionais, incluindo modelos adquiridos antes da Revolução Islâmica de 1979. A cooperação econômica entre Rússia e Israel melhorou a capacidade russa de resistir às sanções internacionais. Em março de 2022, o Irã assinou um acordo com a Rússia para importar 20 milhões de toneladas de bens básicos como trigo, milho e óleo vegetal. Em dezembro de 2022, os dois países anunciaram uma rota de comércio transcontinental de aproximadamente 2.901 quilômetros da borda oriental até o Oceano Índico, visando escapar do alcance das sanções internacionais para o Irã e a Rússia. Em fevereiro de 2023, Teherã e Moscou conectaram totalmente o sistema de mensagens financeiras do Banco da Rússia e o Serviço Nacional de Mensagens Financeiras CEPAM do Irã, criando um importante canal financeiro entre os dois países. E a lista poderia continuar, mas não há necessidade. A essa altura, você provavelmente entende por que um conflito entre Israel e Irã preocupa tanto a Rússia. Nas circunstâncias atuais, a Rússia provavelmente seria forçada a se aliar ao Irã. Do contrário, o Irã provavelmente cortaria seu suporte e o fornecimento de suprimentos cruciais. No entanto, se a Rússia ficasse à margem, ainda estaria em apuros. Por quê? Com um conflito direto em seu território, o Irã provavelmente redirecionaria seu foco e recursos, limitando sua capacidade de fornecer suporte militar à Rússia. Em suma, é uma situação de perda total para Putin. A última razão para a Rússia ter cautela com uma guerra entre Israel e Irã é outro possível cenário de perda. Se uma guerra total estourasse no Oriente Médio, a China provavelmente interviria como mediadora, já que a Rússia está envolvida de outra forma. Por que isso é um problema para a Rússia? Bem, você vê, a China já ganhou muito com a guerra na Ucrânia. Rejeitado pelo Ocidente, Putin se voltou para o leste por falta de opção. E a China estava lá, esperando de braços abertos. Mas não se engane, a disposição para ajudar não teve nada a ver com a proclamada parceria sem limites entre os dois países. Tem tudo a ver com as inabaláveis ambições globais da China. A China há tempos tem um único objetivo: a dominação global. A única maneira de alcançar esse objetivo é desafiar a ordem internacional existente e expandir sua influência em regiões-chave. A guerra prolongada da Rússia na Ucrânia proporcionou uma oportunidade de ouro para a China. Até o momento, a China obteve permissão da Rússia para acessar o Ártico, uma região com recursos inexplorados e rotas marítimas estratégicas. Também fez com que a Rússia ficasse praticamente dependente do seu apoio econômico, levando muitos especialistas a declarar Moscou como parceiro júnior e até vassalo de Pequim. A China está prestes a receber um pedaço de terra russa, o rio Tumen, que lhe daria acesso direto ao Pacífico. E agora a China está de olho no Oriente Médio. Pequim já se inseriu na região de forma mais significativa, ajudando a negociar uma detente entre Irã e Arábia Saudita em março de 2023. No entanto, isso só foi possível porque a China já havia estabelecido relações com os dois países. A Arábia Saudita há tempos corteja a China para impulsionar sua posição econômica e geopolítica. A China, maior importadora de petróleo do mundo,
alinha-se bem com a Arábia Saudita, principal fornecedora global de petróleo. A parceria entre os países começou nos anos 1990, mas floresceu mais tarde com projetos colaborativos, como a refinaria Yanbu e grandes desenvolvimentos de infraestrutura, incluindo Neom, uma cidade futurista no Mar Vermelho. Porém, o envolvimento da China com a Arábia Saudita é mais amplo. A China também adentrou o setor militar do país, vendendo tecnologia de mísseis e drones. O Irã estabeleceu uma parceria estratégica com a China para contrapor a ordem global liderada pelos Estados Unidos, vista por ambos como restritiva. Esse alinhamento foi formalizado em 2021, com um acordo de cooperação de 25 anos, prometendo 400 bilhões em investimento. No entanto, a implementação real tem sido medíocre e a dependência do Irã no investimento chinês não foi totalmente atendida. Apesar do alinhamento estratégico, as disparidades entre os dois países são significativas. A China domina a relação econômica, com uma parte significativa do comércio iraniano, enquanto a contribuição comercial do Irã para a China é mínima. Só familiar, certo? A China também buscou ativamente relações com outros países do Oriente Médio, como os Emirados Árabes. Os Emirados Árabes colaboram principalmente com a China, em segurança doméstica como vigilância, mas também se associam a nações como Israel para melhorias nessa área. Dubai, um importante centro global de comércio, também se beneficia significativamente por facilitar o comércio da China com a Europa, África e Oriente Médio. Contudo, os Emirados Árabes, como outros países da região, ainda mantêm um equilíbrio delicado em sua política externa, conciliando as relações com os Estados Unidos e a China. Portanto, a China deve fortalecer sua posição na região, mostrando-se um parceiro confiável e ator fundamental na resolução das questões regionais. E qual a melhor maneira de provar isso do que se envolver ativamente em um grande conflito? Se a China conseguir essa conquista, a Rússia se tornará um espectador marginalizado, com influência diminuída, lutando para acompanhar o ritmo em uma arena geopolítica que muda rapidamente. E isso é o que o país menos deseja. O que você acha? Uma guerra entre Israel e Irã está iminente? E se sim, como isso afetará a já enfraquecida Rússia? Deixe seu comentário abaixo com suas ideias. Agora vai e confira. Se Israel e Irã entrarem em guerra, quem ganha? Ou clique neste outro vídeo em vez disso.